Enquanto o calor do verão assa casas modernas como fornos, os Amish conseguem se manter frescos sem eletricidade, graças a projetos inteligentes, tradições ancestrais e uma conexão profunda com a natureza. Sem ar-condicionado nem ventiladores, apenas pura sabedoria prática que parece mágica, mas não é. É um método tão simples quanto brilhante e surpreendentemente eficaz. A diferença começa desde os alicerces. Enquanto a maioria das pessoas constrói casas pensando na estética ou em quantos cômodos consegue encaixar, os Amish seguem uma lógica completamente diferente. Eles erguem paredes tão grossas que daria para esconder um pônei atrás delas. Aqui não existem paredes finas de gesso que deixam passar cada sopro do calor do verão. Em vez disso, utilizam tábuas de madeira maciça, às vezes com até 8 polegadas de espessura, combinadas com estruturas de madeira pesada e fundações de pedra sólida. Esse tipo de construção cria o que os engenheiros chamam de massa térmica. Mas para os Amish, isso é simplesmente bom senso. Essas paredes espessas funcionam como uma geladeira gigante. Mantêm o frio dentro e o calor fora. A ciência por trás disso? Bastante fascinante. Enquanto uma casa moderna superaquece ao meio-dia, os lares Amish permanecem surpreendentemente frescos. Seus materiais densos absorvem o calor muito lentamente. Assim, quando o sol bate com mais força, as paredes mal começaram a sentir o calor da manhã, e quando poderiam começar a aquecer por dentro, o sol já se deslocou. Sem isolamento artificial, sem problema. O mais impressionante é que esses resultados são alcançados sem usar os materiais de isolamento modernos tão comuns nas casas atuais. Nada de painéis de espuma, fibra de vidro ou barreiras refletivas, apenas materiais sólidos que fazem o que sabem fazer melhor: manter a temperatura estável de forma natural. A diferença é perceptível. Em um dia escaldante de 95 graus Fahrenheit, o interior de uma casa Amish pode ficar entre 80 e 85. Pode não parecer muito, mas entre se sentir sufocado e estar razoavelmente confortável, esses 5 a 10 graus fazem toda a diferença. O silêncio também refresca. Essas paredes são tão espessas que quando alguém bate a porta, o som leva alguns segundos para chegar ao interior. Mas esse isolamento não serve apenas contra o calor. Ele também bloqueia o ruído, reforçando o ambiente tranquilo dos lares Amish. Além disso, essas paredes grossas não apenas impedem a entrada do calor do dia, como também preservam o ar fresco da noite, mantendo-o dentro da casa até bem depois do amanhecer. Enquanto outras casas ligam o ar-condicionado logo cedo, as famílias Amish ainda desfrutam do frescor noturno. A coreografia das janelas. E embora as paredes façam sua parte, nada funciona sem uma boa estratégia de circulação de ar. É aqui que tudo fica realmente engenhoso. Muitas pessoas abrem todas as janelas quando faz calor, esperando capturar alguma brisa. Mas os Amish transformaram o uso das janelas em uma espécie de arte técnica. A chave está em saber quais janelas devem permanecer fechadas. As voltadas para o sul ficam bem vedadas durante o dia, pois é ali que o sol bate com mais intensidade. Elas só são abertas quando o sol começa a baixar. Já as que ficam à sombra, ou voltadas para o norte, são abertas levemente, permitindo a circulação do ar. Isso cria o que se chama de ventilação cruzada. O ar fresco entra por um lado e empurra o ar quente para cima e para fora, escapando por pequenas aberturas nos andares superiores. Dominar o tempo e a temperatura. O horário é essencial. Durante o período mais quente do dia, a maioria das janelas permanece fechada para impedir a entrada do calor. Mas assim que o sol começa a se pôr e o ar esfria, as janelas do sul são abertas para deixar entrar a brisa da tarde. As janelas do segundo andar ou do sótão têm um papel fundamental. O calor sobe naturalmente e, ao abrir essas janelas à noite, o ar quente escapa, criando um padrão de circulação. O ar fresco entra por baixo, percorre a casa e sai por cima. Esse sistema natural de climatização
funciona tão bem que muitas casas Amish acabam sendo mais confortáveis do que residências com ar-condicionado moderno. E o melhor, não custa 1 centavo. Não há contas, nem manutenção, nem peças móveis. Basta entender como o ar se move e saber quando abrir cada janela. Cozinhar sem aquecer a casa. A cozinha de verão. Mas mesmo com o melhor sistema de janelas, nada eleva a temperatura de uma casa mais rápido do que preparar um grande almoço em pleno verão. As casas modernas resolvem isso ligando o ar-condicionado e aumentando a conta. Os Amish, por outro lado, resolveram esse problema há gerações. Quando o calor chega, a cozinha se muda para fora. As chamadas cozinhas de verão são estruturas independentes ou áreas abertas, projetadas especialmente para manter todo esse calor longe da casa principal. E não estamos falando de simples churrasqueiras. São espaços totalmente funcionais, com fogões a lenha, áreas de preparo e armazenamento. Algumas cozinhas de verão Amish são maiores e mais bem equipadas do que muitas cozinhas convencionais. Conforto, segurança e tradição. A diferença é enorme. Quando estão assando pão, fazendo conservas ou preparando uma refeição para toda a família, todo esse calor fica do lado de fora. Enquanto outros transformam suas cozinhas em saunas, os Amish trabalham tranquilos em ambientes ventilados e sombreados. Além disso, esse projeto reduz o risco de incêndios, especialmente em períodos secos, quando os fogões a lenha estão em uso intenso. Algumas cozinhas de verão têm varandas cobertas ou paredes abertas que só se fecham em caso de mau tempo. A circulação de ar é excelente e o ambiente surpreendentemente fresco. Um espaço social e útil. Mas nem tudo é funcionalidade. Essas cozinhas também se tornam pontos de encontro, onde mães, filhas e vizinhas se reúnem para trabalhar e conversar. Algumas famílias até as utilizam para outras atividades além da cozinha, como trabalhos artesanais ou manuais que geram calor. Construir e manter uma cozinha de verão exige esforço, sim, mas o conforto e os benefícios compensam amplamente o trabalho. Essa mudança sazonal do espaço culinário não apenas esfria a casa, como também fortalece os laços sociais e traz uma sensação de comunidade muito valorizada na vida Amish. O poder refrescante da natureza. E não são apenas as paredes, janelas e cozinhas que fazem sua parte. A natureza também oferece soluções poderosas logo ao lado da porta. Um bom projeto de paisagismo pode reduzir a temperatura de uma casa em até 20 graus Fahrenheit. E os Amish usam essa estratégia há muito tempo. Eles não plantam árvores ao acaso. Cada uma tem um propósito. Grandes carvalhos e bordos são colocados a oeste, exatamente onde o sol da tarde bate com mais força. Esses raios implacáveis são bloqueados antes de aquecer as paredes. As paredes voltadas para o sul também recebem proteção, mas as árvores ali são posicionadas com cuidado para que, no inverno, ao perderem as folhas, permitam a entrada do sol. Cortinas verdes que refrescam a casa. As trepadeiras e plantas escandentes não são apenas enfeites bonitos em uma casa Amish. Essas plantas são verdadeiras cortinas vivas que refrescam o ambiente. Elas se enrolam em pérgolas e treliças, cobrem muros e são posicionadas estrategicamente para resfriar o ar. O segredo está em um processo natural chamado transpiração. Quando a água evapora das folhas, leva consigo o calor do ar ao redor, gerando uma brisa fresca perceptível ao passar perto dessas plantas. Videiras, eras e outras espécies semelhantes são colocadas nas paredes mais ensolaradas, funcionando como barreiras vegetais que bloqueiam e resfriam os raios solares antes que toquem a superfície da casa. É um sistema elegante e silencioso, tão eficaz quanto sustentável. Cada planta com seu propósito. O planejamento do paisagismo ao redor de uma casa Amish não é deixado ao acaso. As árvores são escolhidas com o mesmo cuidado com que outros escolhem móveis. Arbustos densos são colocados perto de janelas e fundações para criar bolsões de ar fresco que entram quando as janelas estão abertas. Eles também ajudam a bloquear ventos quentes que, de outra forma, empurrariam ar quente para dentro da casa.
Além disso, essas plantas não servem apenas para dar sombra. Elas alteram os padrões do vento e criam microclimas áreas ao redor da casa que podem ser vários graus mais frescas do que o ambiente externo. Essa diferença de temperatura permite que as famílias Amish aproveitem atividades ao ar livre, mesmo nos dias mais quentes. Um legado que dá sombra. Árvores grandes não surgem da noite para o dia. Algumas podem levar entre 10 e 15 anos para oferecer sombra significativa. Mas os Amish não plantam apenas para si, e sim para seus filhos e netos. Eles sabem que um carvalho plantado hoje protegerá gerações futuras. Esse senso de continuidade faz com que o sistema natural de resfriamento se torne parte do legado familiar. Depois de crescidas, essas árvores reduzem o calor solar que atinge paredes e telhados. A diferença pode chegar a 15 ou 20 graus Fahrenheit em comparação com áreas expostas. Em uma cultura onde não se usam aparelhos de ar-condicionado, isso não é luxo, é uma necessidade prática. A vida subterrânea. Um refúgio sob a terra. Os espaços subterrâneos têm uma vantagem natural. Permanecem frescos o ano inteiro, independentemente do clima externo. E os Amish transformaram seus porões em verdadeiros refúgios de verão. Enquanto muitas pessoas os usam apenas para guardar coisas velhas ou lavar roupas, eles os convertem em centros familiares quando o termômetro ultrapassa os 85 graus Fahrenheit. Quando lá fora o calor é insuportável, digamos 95 graus, um porão Amish pode se manter entre 55 e 60 graus, sem ventiladores, sem eletricidade, apenas graças à temperatura estável do solo a cerca de 2 metros de profundidade, que permanece praticamente igual o ano todo. Porões que se transformam em lares. Em períodos de calor extremo, as famílias descem aos porões para comer, conversar, brincar e até dormir. As crianças brincam, os adultos costuram ou fazem reparos, e todos se reúnem para as refeições sem precisar suar na sala de jantar principal. Muitos desses porões são projetados pensando na vida de verão. Tem vários cômodos, pequenas janelas que deixam entrar um pouco de luz natural e espaço suficiente para que todos fiquem confortáveis. Quando as noites são especialmente quentes, colchões, travesseiros e cobertores são colocados no chão e dorme-se ali. É tão fresco que algumas piadas dizem que os Amish passam mais tempo debaixo da terra do que as toupeiras, com a diferença de que as toupeiras não saem para ir à igreja no domingo. Comida, frescor e produtividade. Nesses espaços frescos, não se vive apenas, também se trabalha. Em dias muito quentes, a cozinha muitas vezes é transferida para o porão, pois é muito mais confortável manipular alimentos sem a sensação de estar derretendo. Além disso, produtos como batatas, cenouras, laticínios e conservas se beneficiam do ambiente naturalmente fresco, prolongando sua durabilidade sem a necessidade de refrigeração elétrica. Os porões também se transformam em oficinas improvisadas. Atividades como costura, marcenaria ou artesanato, que exigem precisão e concentração, são realizadas com mais facilidade quando o calor não oprime. O curioso é que quanto mais quente fica na superfície, mais atraente o porão se torna. Enquanto os sistemas de ar-condicionado trabalham no limite e consomem mais energia, o porão vira o lugar mais desejado da casa, sem custo algum. Mais do que frescor, conexão familiar. O fato de toda a família passar tempo junta no mesmo espaço fresco também cria uma dinâmica social especial. Surgem mais conversas, mais jogos em grupo, mais colaboração. É uma pausa sazonal que, em vez de afastar as pessoas, as aproxima. Postigos e cortinas, guardiões do frescor. Outra ferramenta poderosa que os Amish usam contra o calor são os postigos. Enquanto muitas casas modernas os tratam como adornos fixos, os Amish os utilizam como instrumentos de precisão para controlar a temperatura. Esses postigos não são de plástico barato que balança com o vento. São feitos de madeira grossa que bloqueia completamente a luz e o calor, transformando ambientes claros em santuários frescos e sombreados. A rotina diária começa cedo.
Os postigos voltados para o sul e o oeste são fechados antes das 10 da manhã, justamente quando o sol começa a se intensificar. Isso impede que o calor se acumule dentro das paredes e janelas durante as horas mais escaldantes. Um sistema em constante movimento. Os postigos do lado norte, por outro lado, costumam permanecer abertos, permitindo que o ar circule sem aquecer. Mas o controle do calor não termina aí. As cortinas grossas também desempenham um papel fundamental. Nada de tecidos finos e decorativos. São materiais pesados, como lã ou algodão espesso, capazes de bloquear o calor mesmo quando os postigos estão abertos. Nos meses mais quentes, algumas famílias penduram várias camadas de tecido nas janelas mais expostas. Sim, dá trabalho extra, mas vale a pena. Chega ao ponto em que os postigos são abertos e fechados tantas vezes ao dia que as dobradiças fazem mais exercício do que a maioria das pessoas. Seguindo o trajeto do sol, à medida que o sol se move, os postigos também se ajustam. No fim da tarde, os do leste são reabertos primeiro, depois os do sul e, por último, os do oeste, justamente quando o sol se põe. Esse sistema dinâmico permite ventilação sem sacrificar a proteção solar. O efeito pode ser impressionante. Um cômodo com postigos fechados pode permanecer entre 10 e 15 graus mais fresco do que outro sem proteção. E esse efeito se intensifica se houver janelas grandes ou voltadas diretamente para o oeste. Cortinas com poder oculto. As cortinas grossas também criam uma camada de ar entre a janela e o ambiente interno, funcionando como uma barreira térmica. Algumas famílias vão ainda além e penduram mantas pesadas ou colchas durante ondas de calor extremo. Com isso, cada janela se transforma em um verdadeiro escudo contra o calor externo. Edificações que bloqueiam o sol como escudos térmicos. Os Amish não constroem apenas casas. Eles constroem sistemas. Suas moradias não estão sozinhas na paisagem, mas acompanhadas por celeiros, cozinhas de verão, despensas e casas de ferramentas que, além de sua utilidade, atuam como verdadeiros escudos solares. Essas edificações são posicionadas com um propósito claro: interceptar o calor antes que ele chegue ao coração do lar. A lógica? Simples, mas poderosa. Quando o sol atinge com toda a força uma dessas estruturas, ela absorve e dissipa o calor. Assim, o corpo principal da casa permanece em sombra parcial ou total durante as horas mais críticas do dia. Celeiros protetores. Mais do que abrigo para animais, os celeiros Amish costumam ficar ao sul ou a oeste da casa principal. Essas são as áreas mais castigadas pelo sol da tarde, aquele que entra sem pedir licença e transforma qualquer sala em um forno. Ao colocar um celeiro nesse ponto, não apenas se protegem os animais ou se armazena maquinaria, como também se cria uma barreira térmica natural. Durante o dia, a temperatura no lado ensolarado do celeiro pode ultrapassar facilmente os 100 graus Fahrenheit, mas essa radiação intensa fica ali, refletindo na madeira, nas telhas e nas estruturas grossas. A casa atrás do celeiro permanece surpreendentemente fresca. Camadas de proteção. Arquitetura como cebola. Algumas casas Amish são projetadas com múltiplas camadas térmicas. Por exemplo, uma despensa se conecta a uma cozinha de verão, que por sua vez se liga a uma casa de ferramentas e, por fim, a um pequeno estábulo. Cada uma dessas seções cumpre uma função vital: interceptar parte do calor antes que ele alcance o espaço habitável. Essas zonas de transição também ajudam a controlar a temperatura quando alguém entra vindo do exterior. Depois de passar várias horas trabalhando sob o sol, não faz sentido entrar diretamente em uma sala fresca. A despensa ou a casa de ferramentas funcionam como câmaras intermediárias, onde o corpo se aclimata pouco a pouco. Barreiras imóveis que não exigem manutenção. O interessante desse enfoque é que, ao contrário de persianas, postigos ou janelas que exigem atenção constante, essas estruturas fazem seu trabalho sozinhas. Uma vez construídas e bem orientadas,
Funcionam como escudos térmicos automáticos, dia após dia, sem girar uma única manivela ou acionar qualquer interruptor. Além disso, essas edificações não são erguidas apenas para fazer sombra. Elas mantêm seus propósitos tradicionais: armazenar alimentos, proteger animais, guardar lenha ou servir como pequenos ateliês. Em outras palavras, cada construção tem dupla função: utilidade e climatização. Menos calor artificial. Tecnologia que nunca é ligada. A guerra contra o calor não se vence apenas bloqueando o sol, também se vence evitando produzi-lo. As casas modernas estão cheias de dispositivos que geram calor: televisores, computadores, micro-ondas, secadoras elétricas e até lâmpadas. Cada um deles, embora útil, eleva a temperatura interna sem que percebamos. Em contraste, os lares Amish vivem em silêncio e no frescor. Não há televisores emitindo calor constante, não há secadoras transformando porões em fornos, não há luzes aquecendo corredores. Essa ausência tecnológica se traduz em uma temperatura interna mais estável, mais próxima do ambiente natural. E quando a temperatura base é baixa, fica mais fácil mantê-la assim. Lâmpadas. Pequenos emissores de calor ignorados. Até mesmo as lâmpadas elétricas comuns, especialmente as incandescentes, convertem até 90% de sua energia em calor, não em luz. É como ter mini aquecedores pendurados no teto. Uma casa com 50 lâmpadas acesas gera um aumento considerável de calor interno. Já os Amish preferem a luz natural durante o dia e lamparinas a óleo à noite, que emitem muito menos calor. Não é raro que um lar moderno tenha entre 50 e 100 fontes de luz funcionando diariamente. Se somarmos esse calor ao produzido pelos eletrodomésticos, obtemos um ambiente que se aquece constantemente, obrigando o ar-condicionado a trabalhar em dobro. Para os Amish, isso é simplesmente um problema inexistente. O calor silencioso dos eletrodomésticos. Uma secadora elétrica pode elevar a temperatura de um cômodo em 15 ou 20 graus Fahrenheit. Um refrigerador, embora resfrie por dentro, gera calor por fora enquanto funciona. Computadores e consoles de videogame emitem calor residual. Até uma simples cafeteira pode aumentar a temperatura de uma pequena cozinha em vários graus. Nos lares Amish, esses aparelhos não existem, e por isso não há esses microfocos constantes de calor. Esse detalhe faz uma grande diferença. Durante uma onda de calor, enquanto uma casa convencional luta contra suas próprias fontes internas de calor, a casa Amish não precisa combater nada. Ela só precisa manter sua temperatura natural, que já é mais baixa desde o início. Cozinhar sem aumentar a temperatura. As cozinhas modernas são fábricas de calor. Fornos elétricos, micro-ondas, lava-louças, torradeiras e muito mais. Cada aparelho soma graus ao ambiente. A solução Amish: cozinhar com fogões a lenha, mas apenas ao ar livre ou em cozinhas de verão, e lavar a louça à mão, sem máquinas que aqueçam a água ou o ar. No verão, a cozinha principal muitas vezes fica inativa. Em seu lugar, utiliza-se uma área externa coberta ou uma estrutura separada para preparar e conservar os alimentos. Assim, o calor que normalmente seria gerado dentro da casa fica isolado em outra área, sem afetar o restante do lar. Pisos que refrescam em vez de aquecer. Outro segredo: Amish contra o calor está sob os pés. Pisos de pedra, tijolo ou madeira sem tratamento são verdadeiras baterias térmicas naturais. Eles absorvem o frescor do solo e o mantêm por horas. Mesmo ao entardecer, quando o ar ainda está quente, esses pisos permanecem frios ao toque. A diferença entre caminhar descalço sobre um tapete ou sobre um piso de tijolo pode ser de 10 a 15 graus Fahrenheit. Enquanto o tapete retém calor e umidade, a pedra ou a madeira atuam como dissipadores naturais do calor corporal. Bênçãos ásperas, pisos sem tapete. Durante os meses mais quentes, muitas famílias Amish enrolam seus tapetes e os guardam. Ao fazer isso,
permitem que a maior quantidade possível de superfície natural fique exposta. Isso não apenas refresca o ambiente, como também facilita a limpeza, especialmente quando as crianças entram com os pés cheios de poeira depois de brincar do lado de fora. Esses pisos frios são tão eficazes que até gatos e cães os procuram instintivamente. Um gato pode passar a tarde inteira deitado sobre uma laje de pedra, como se estivesse recarregando seu frescor, e as crianças, encantadas, se deitam no chão para ler, brincar ou simplesmente descansar do calor. Uma limpeza que também refresca. Limpar o piso no verão pode se tornar mais uma ferramenta de resfriamento. Ao passar pano com água fresca, ocorre um processo de evaporação que resfria ainda mais a superfície. Alguns até molham o piso intencionalmente nas horas mais quentes para aproveitar esse efeito. A combinação de evaporação, sombra e contato direto com o chão cria uma experiência refrescante sem a necessidade de tomadas. O poder oculto da água, o refrigerante natural dos Amish. Quando todos os outros métodos de resfriamento já fizeram sua parte e o calor ainda persiste, os Amish recorrem ao aliado mais antigo da humanidade, a água. Sem necessidade de eletricidade, ventiladores ou tecnologias complexas, esse elemento se transforma em uma ferramenta surpreendentemente eficaz para refrescar a casa e o corpo. A chave está em saber como e quando usá-la, porque não se trata apenas de beber um copo de água fria. Os Amish utilizam a água como um sistema de resfriamento por evaporação, distribuição térmica e regulação corporal, sem uma única gota de energia elétrica envolvida. Baldes junto às janelas, ar-condicionado sem tomadas. Uma técnica clássica é colocar baldes de água fria retirada diretamente do poço ao lado de janelas abertas. À medida que o ar quente entra, ele passa pela superfície da água e se resfria naturalmente por evaporação. Esse truque simples pode reduzir vários graus a temperatura do ar que circula pela casa. A água do poço, por ficar armazenada a vários pés de profundidade, mantém uma temperatura constante entre 50 e 55 graus Fahrenheit ao longo do ano. Ao colocá-la próxima às correntes de ar, ela se transforma em uma espécie de refrigerante líquido silencioso. Algumas famílias fazem a rotação dos baldes. Quando a água começa a esquentar, ela é devolvida ao poço e substituída por água fresca. Assim, mantém-se um sistema de resfriamento contínuo durante as horas mais quentes do dia. Panos molhados sobre o corpo, refrescar de dentro para fora. Além do ambiente, o corpo também precisa de alívio. E para isso, os Amish recorrem a uma estratégia simples e milenar: molhar panos com água fria e colocá-los em pontos-chave do corpo. Locais como pulsos, pescoço, tornozelos ou a parte de trás dos joelhos são ideais, pois ali passam vasos sanguíneos próximos à superfície. Um pano úmido no pescoço pode oferecer entre 20 e 30 minutos de frescor enquanto a água evapora lentamente. Esse pequeno gesto tem um efeito imediato na sensação térmica e ajuda a manter uma temperatura corporal mais saudável. Água sobre a pele. Alívio imediato e gratuito. Durante o dia, adultos e crianças costumam molhar as mãos, o rosto ou os pés para obter um alívio momentâneo. Até mesmo um simples respingo de água na nuca pode mudar completamente a percepção do calor. É uma resposta rápida, sem custo algum, que funciona tão bem hoje quanto há 200 anos. As crianças, claro, transformam isso em brincadeira. Espirram água em baldes, se molham com jarros ou jogam água umas nas outras em pátios sombreados. O que para elas é diversão, para os adultos é uma estratégia eficaz de resfriamento corporal. Banhos naturais. O rio como oásis de verão. Quando as temperaturas sobem além do suportável, muitas famílias se dirigem a riachos, lagoas ou áreas de banho dentro de suas próprias propriedades. Ali, a água se torna um refúgio completo. Ela não apenas refresca, como também limpa o corpo do suor e do cansaço do dia. Algumas casas contam com bombas manuais instaladas perto da residência, permitindo que os membros da família tomem um banho refrescante sem precisar caminhar até o rio.
Esses espaços são improvisados com cortinas ou painéis de madeira que oferecem privacidade, mas deixam o ar circular livremente. Evaporação programada. Toalhas penduradas nas janelas. Outra aplicação brilhante da água como refrigerante está no uso de toalhas úmidas, colocadas em batentes de portas ou janelas. Elas permitem que o ar que entra seja resfriado graças à evaporação. Esse método exige certa atenção, pois as toalhas precisam ser reumedecidas a cada poucas horas para manter sua eficácia. Esse truque funciona especialmente bem em climas secos, onde a evaporação é mais rápida e intensa. Mas mesmo em regiões mais úmidas, a diferença é perceptível. Muitos lares Amish penduram várias toalhas ao redor da casa nos pontos mais quentes, como uma espécie de rede invisível de resfriamento natural. O momento importa, quando resfriar para funcionar melhor. Nem todas as horas do dia oferecem a mesma oportunidade para usar a água como refrigerante. Pela manhã ou à noite, quando a diferença entre o ar e a água é menor, o efeito é limitado. Já entre o meio-dia e as 4 da tarde, quando o calor aperta com mais força, o contraste é maior e a evaporação se torna mais poderosa. Por isso, muitas famílias planejam suas atividades com água de acordo com o horário. As tarefas mais intensas ao ar livre são feitas no início da manhã ou no fim da tarde, e as pausas refrescantes se concentram nas horas mais quentes. Em outras palavras, até o resfriamento segue um ritmo natural que se adapta ao sol. Uma filosofia de vida. Resfriar sem lutar contra a natureza. Talvez o mais fascinante de todo o sistema Amish de resfriamento não seja cada técnica isolada, mas a mentalidade por trás delas. Não há intenção de dominar a natureza, de se fechar atrás de paredes geladas, nem de depender de um aparelho. Em vez disso, há a disposição de entender o clima, trabalhar com ele e adaptar os hábitos diários às estações. Esse enfoque transforma o calor em mais um elemento do ambiente, não em um inimigo. Vive-se em harmonia com o verão, não contra ele. Aceitam-se seus ritmos, responde-se com sabedoria e cria-se uma sensação de conforto autêntico, sem depender de sistemas caros, complexos ou barulhentos. Uma sinfonia de técnicas que se reforçam mutuamente. Cada método Amish, desde as paredes grossas até as cozinhas de verão, das árvores aos baldes de água, faz parte de um mesmo sistema. Não são soluções isoladas, mas peças de uma engrenagem que se fortalece em conjunto. Enquanto os pisos de pedra absorvem o frescor, os postigos bloqueiam o sol, a água resfria o ar e as sombras das árvores aliviam a carga térmica. Juntas, essas técnicas conseguem manter uma casa confortável, mesmo quando o termômetro do lado de fora ultrapassa os 95 graus Fahrenheit. E fazem isso sem eletricidade, sem aparelhos, sem custos nem interrupções, apenas com conhecimento, costume e respeito pela terra. O valor do simples, o poder do constante. Em um mundo que corre atrás de soluções cada vez mais sofisticadas e caras para resfriar ambientes, os Amish mostram um caminho diferente. Um caminho em que a chave está em observar, adaptar-se e trabalhar com o que a natureza já oferece. Um balde de água fria, uma sombra bem posicionada, uma janela aberta no momento certo, são recursos modestos, mas quando usados com sabedoria, tornam-se poderosos. E esse é, talvez, o segredo mais bem guardado do verão Amish. Não se trata de fazer mágica, nem de esconder tecnologia. Trata-se de viver de uma forma que, por sua própria simplicidade, elimina a necessidade de lutar contra o calor. Porque nesse silêncio fresco e natural, há mais inteligência do que muitos se atrevem a imaginar. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.